Jornal Jangadeiro. Debate. Sexta-feira é dia de debate aqui no Jornal Jangadeiro. Vamos falar sobre vacinação infantil contra a Covid-19. Qual é a opinião de vocês? Deve ser obrigatória? E a de adultos também? No centro do debate de hoje, vacinação infantil. Uma pesquisa realizada pelo Instituto Opnus mostra que 81% dos cearenses são a favor da vacinação contra a Covid de crianças entre 5 e 11 anos e 14% são contrários. A imunização desse público começou no último dia 15 aqui no estado. A questão, no entanto, vai além do a favor ou contra, mas sim sobre a liberdade individual, sobre tornar obrigatória a vacinação, sobre ameaçar sanções a quem, por escolha própria e aceitando os riscos para a sua saúde, se recusar a ser imunizado ou imunizar os filhos. Esta semana, a gente falou até ontem aqui, o Ministério Público entrou nessa questão, já se posicionou a favor da obrigatoriedade, sugerindo que, por exemplo, ao matricular os filhos, a escola solicite o cartão das vacinas, inclusive o da Covid-19. Caso as crianças não estejam vacinadas ou não se regularizem a vacinação em 30 dias, a orientação é que a instituição comunique ao Conselho Tutelar. Você, cidadão, defende não ter direito de escolha? Ou você defende o lado da ciência? Porque prefere que o governo decida por você? Vamos participar do debate hoje com a presença do advogado e professor da URCA, Fernando Castelo Branco. Professor, bom dia. Muito bom dia, Nonato. Bom dia, Carla, Gabriel, a todo mundo que está aí no estúdio. O Gabriel, citado pelo Fernando, é o advogado e vereador da cidade do Crato, pelo PROS. Gabriel, vereador, muito bom dia. Bom dia, Nonato. Bom dia, ouvintes. Bom dia, Fernando Castelo Branco. Vamos lá. E a gente quer também unir... Nossas opiniões em prática. Ok. Nós queremos unir também a você que acompanha o debate pela 101,7, pelo YouTube, pelo Facebook do Jornal Jangadeiro. O nosso WhatsApp 981543814 e estamos iniciando, já vou lançar uma pergunta que vale para os dois. A vacinação infantil deve ser obrigatória, começando por Fernando? Nonato, veja, são dois debates, né? Primeiro, se ela é obrigatória ou não. Segundo, a pergunta que você nos fez, se ela deve ser obrigatória ou não. Bom, a minha opinião é de que sim, ela deve ser obrigatória, porque, na verdade, uma campanha de vacinação é mais do que um direito de imunização individual. É o direito coletivo à saúde que está em jogo. Em uma campanha de vacinação, não vale, ela não tem a eficácia se uma única pessoa aceita tomar a vacina, ou se um grupo muito limitado de pessoas toma a vacina. Uma campanha de imunização através da vacina só faz sentido quando ela atinge um grande contingente populacional. E é por isso que, na minha opinião, sim, a vacina ela deve ser obrigatória, como de resto é obrigatória no Brasil já desde os anos 70, quando nós temos a lei sobre o Plano Nacional de Imunização. Não é uma novidade no Brasil a obrigatoriedade da vacina, nem mesmo a vacinação de crianças e adolescentes. Vamos lembrar que o Estatuto da Criança e do Adolescente, que é de 1990, já contém a previsão da obrigatoriedade da vacina. É dever dos pais garantir a vacinação das crianças. Exatamente por isso, porque a campanha só faz sentido se ela atinge um grande contingente. O direito fundamental à saúde é não só um direito individual, mas é um direito coletivo. Ok. Gabriel Figueiredo, tem a mesma opinião ou é contrário? Vamos lá, responder as duas perguntas. Se primeiro ela é obrigatória, acredito que a gente ainda está vivendo um certo limbo jurídico da obrigatoriedade ou não, mas que tudo indica que se caminha para a obrigatoriedade, que isso terá sanções, que estou fazendo extensão interpretativa jurídica, que eu não concordo, para punir as pessoas que não se vacinarem, ou que não vacinarem as pessoas de sua responsabilidade, no caso, os filhos. Então, atualmente, nós não temos ainda uma objetividade ainda, existe a interpretação jurídica, não tem na prática ainda pessoas que sofreram sanções por não
se vacinarem, certo? E se deve. Acredito que nós vivemos uma época muito complicada mesmo, e que muitas vezes a liberdade individual, e diria até que a liberdade coletiva, está sendo colocada em jogo. De forma que você não pode mais fazer uma escolha. Dizem que é a favor da ciência, mas, ao mesmo tempo, a própria ciência não dá total responsabilidade do ato de se vacinar, né, das consequências da vacinação. Então, como é que se obriga algo em favor da ciência se a própria ciência ela não vai se responsabilizar pelo ato? Então, assim, sou contra, né, e acredito que, em específico, sobre os pais e sobre as crianças, isso deveria ficar sobre a responsabilidade dos pais, em escolher ou não vacinar os seus filhos. Agora, Gabriel, no final de 2020, pelo que me consta, o Supremo decidiu que a obrigatoriedade é constitucional, que o direito à saúde coletiva das crianças deve prevalecer sobre a liberdade de consciência e a convicção filosófica das famílias. Você questiona isso também? Veja, não, existe a interpretação, né, do Supremo relacionada a um decreto autônomo, que é uma figura constitucional que não ampara essa obrigatoriedade. A gente tem que ver que é uma espécie de, acredito que muitas vezes se perde tempo dentro do judiciário para tomar posições em que essas posições elas não têm um efetivo compromisso e efetivo resultado. Então, assim, por mais que exista a manifestação do Supremo Tribunal Federal, o Supremo Tribunal Federal, por mais que seja o guardião da Constituição, ele não pode, né, ir contra a Constituição. Então, um decreto autônomo, decreto até mesmo dos governadores e prefeitos, não podem obrigar as pessoas a vacinar. Existe um erro de interpretação jurídica e constitucional. O nosso Fernando Castelo Branco, que é advogado e professor, é erro jurídico, Fernando? Você considera? Não, na verdade, o erro, se me permite, Gabriel, é na percepção sobre o conteúdo da decisão do Supremo. Veja, as duas decisões que o Supremo Tribunal Federal tomou no ano passado, nenhuma delas fundamenta a obrigatoriedade da vacina em decretos, seja decreto federal, decreto estadual ou decreto municipal. Elas se baseiam na lei, não é em decreto nenhum. E eu começo citando para você a primeira lei, que é uma lei dos anos 70, que estabelece o Programa Nacional de Imunização. É o artigo 3º dessa lei, que fala de vacinas obrigatórias, praticada de modo sistemático. Depois nós temos agora a lei que foi estabelecida no começo da pandemia, no comecinho de 2020, que também no seu artigo 3º diz que para o enfrentamento da emergência de saúde pública podem ser adotadas, dentre outras, as seguintes medidas. Atenção, determinação de realização compulsória de vacinação e outras medidas profiláticas. E, por fim, como nós estamos discutindo a vacinação de crianças e adolescentes, ainda temos o Estatuto da Criança e do Adolescente. E lá no artigo 14 do Estatuto da Criança e do Adolescente, o parágrafo 1º diz que é obrigatória a vacinação das crianças nos casos recomendados pelas autoridades sanitárias. E, neste caso, quem é a autoridade sanitária? A Anvisa. Então, a decisão que o Supremo Tribunal Federal tomou disse que é legítimo impor o caráter compulsório das vacinas que tem um registro no órgão de vigilância sanitária, de acordo com o que determina lei, não é decreto. E em relação a qual existe um consenso médico-científico. E esse consenso médico-científico existe, Gabriel. Vou já tratar desse consenso médico-científico. Diversos fundamentos justificam a medida. Isso aqui é a decisão do Supremo, para que o ouvinte entenda do que eu estou dizendo. Primeiro fundamento que justifica a medida. O Estado pode, em situações excepcionais, proteger as pessoas mesmo contra a sua própria vontade. Porque estamos falando do princípio da dignidade como valor comunitário. Segundo fundamento, a vacinação é importante para a proteção de toda a sociedade. E, nesse caso, não são legítimas escolhas individuais que afetem gravemente direitos de terceiros. Estamos falando aqui da necessidade de imunização coletiva. E, por fim, o poder dos pais e das mães, o poder familiar,
não autoriza que os pais, invocando convicção pessoal, convicção filosófica, coloquem em risco a saúde dos filhos. Isso aqui é o princípio do melhor interesse da criança. A decisão do Supremo faz menção expressa ao Programa Nacional de Imunização, que é a Lei 6.259, ao Estatuto da Criança e do Adolescente, que é a Lei 8.069, e à lei que estabeleceu as medidas para o enfrentamento da Covid-19, que é a Lei 13.979. Portanto, a decisão do Supremo não se embasa em decretos. Esse é um argumento, portanto, que não resiste à comprovação do conteúdo da decisão do Supremo Tribunal Federal. A gente sabe que o adulto tem prerrogativa de não querer e não há nenhum impedimento. Mas no caso de uma criança... Viu, Nonato? Sim, viu? Para os adultos também é obrigatória, tá? Ela não é compulsória, ela não é forçosa. Não é compulsória. Ela é Foi boa a colocação. O que não pode acontecer é você ser levado à marra para ser vacinado, alguém invadir a sua casa e colocar a agulha no seu braço à força. Pronto. Mas a obrigatoriedade é para todo mundo. Então é isso que eu queria me referir. Porque no caso de uma criança que tem à disposição uma vacina contra a poliomielite, por exemplo, que vai lhe impedir de ter sequelas irreversíveis no futuro, você falou ainda há pouco que o pai, o responsável, tem consciência disso, e se não fizer a vacina, é ele que tem que ser responsabilizado. Você concorda? Sim, concordo. E isso não é uma prática. Nós não estamos inventando a roda agora, em 2020, 2021 e 2022, não. Nós estamos aplicando os mesmos princípios desde os anos 70, quando a vacinação começou a ser obrigatória. E quando, ao invés de estabelecer medidas de natureza sancionatória, porque ninguém é punido por não se vacinar, adotam-se medidas restritivas. A proibição de circulação em determinados locais, no caso de crianças e adolescentes, a proibição da matrícula nas escolas, você até consegue matricular a criança, tá? Mas tem 30 dias para regularizar a situação. Caso contrário, existe a formalização de uma denúncia ao Conselho Tutelar, para que os pais sejam responsabilizados. A perda dos programas assistenciais. Então, existem uma série de medidas restritivas, que também não são novas. A turma está falando hoje, fazendo um carnaval em torno do passaporte da vacinação, mas tente ir à região norte do país sem apresentar o cartão de vacinação com a vacina da febre amarela. Você simplesmente não entra. E isso não é uma invenção de agora, gente. Entende? Nós estamos criando uma polêmica onde nunca houve polêmica. Exatamente no momento mais delicado, mais crucial para toda a geração de brasileiros que hoje vive no país. Agora, Gabriel, o senhor se diz contrário à obrigatoriedade, mas o senhor se vacinou? Me vacinei pelo fato de que eu preciso do cartão para entrar nos locais, inclusive dentro da Câmara Municipal como vereador. Mas assim, se fosse por isso... e nós não estamos falando aqui sobre... Em nenhum momento eu falei que era contra a vacinação. Eu falei que era contra a forma que estava sendo disposta a vacinação, a forma que estava sendo obrigada a vacinação. Inclusive, eu não quis intervir o nosso amigo Fernando, mas ele falou da Lei 6.259, corretíssima, né, que vai definir o Ministério da Saúde, que vai dizer também como vai ser o plano de imunização. Só que a gente sabe que essa lei é uma lei em branco. Vai dizer a vacinação é obrigatória e vai estar em outro local regulamentado quais são as vacinas que são obrigatórias para as crianças. E uma coisa que não mudou, que isso é muito interessante, Nonato, é que, eu vou ler aqui, tá? Que o Plano Nacional de Imunização, ele não abarca a vacina contra o Covid. Isso é muito interessante ser falado. Todo o desenvolvimento da fala do Fernando... Por que não? Porque é taxativo, eu posso ler para o senhor, né? Vai dizer que é BCG, hepatite, tetravalente, febre amarela, como fala, tem que ter o cartão de vacinação. Então, assim, como é que eu vou punir uma pessoa que não se vacinou, porque está escrito lá no ECA, no artigo 14, que deve se vacinar? O pai vai se responsabilizar por não cumprir os requisitos da vacinação. Certo? Massa. Aí você vai lá na legislação 6.259, que vai dizer que o Ministério da Saúde vai dizer quais as vacinas que são obrigatórias. E agora a gente vai, poxa, se eu não vacinar meu filho, eu vou ser punido. Por quê? Se dentro do Plano Nacional de Imunização não existe a vacina contra o Covid. Me permita. É um rol taxativo, tem acesso, se quiser entrar no Ministério da Saúde, está lá facilmente. Então, assim, a gente está obrigando
a vacinação a uma criança que, na realidade, sequer está no plano de imunização nacional. Isso é muito sério. Não, a vacinação ela foi incluída no plano de vacinação nacional em razão da legislação específica da pandemia da Covid-19. Mas em se tratando de crianças e adolescentes, nós temos que recorrer ao ECA, o Estatuto da Criança e do Adolescente. E o que o Estatuto diz é da obrigatoriedade da vacinação de crianças nos casos recomendados pelas autoridades sanitárias. Que Aí a gente vai para recomenda lei, isso. né? Aí os casos recomendados pelas autoridades estão ditos na Lei 6.259, que o Ministério da Saúde... Bem, mas, Fernando, o senhor acabou de falar isso. Falei que a decisão do Supremo Tribunal Federal não se baseia em decretos, que ela se fundamenta em leis. Primeiramente, as três leis sobre as quais ela se fundamenta são o Plano Nacional de Imunização, dos anos 70. Mas não temos o Plano Nacional de Imunização. Isso está citado na decisão do Supremo Tribunal Federal. Além desta lei, combinada com ela, nós temos a legislação específica para tratar das medidas de enfrentamento à pandemia da Covid-19, e no caso de crianças e adolescentes, temos o ECA. Eu quero argumentar, bom, do ponto de vista jurídico, tá? A discussão está superada, não temos duas decisões do Supremo Tribunal Federal. Completamente superada. Não, do ponto de vista jurídico. Você pode ter uma opinião, Gabriel. Você pode ter uma opinião contrária a... Gabriel, por favor. Você pode ter uma opinião contrária à decisão do Supremo. Não é opinião. Eu estou vendo que está escrito. Não está. Mas eu acabei de ler. Peraí. Vamos lá. Vamos ter acordo, pelo menos, sobre os fatos. Tá certo? É fato que o Supremo Tribunal Federal decidiu que a vacinação é obrigatória para adultos, através do julgamento de uma ação direta de inconstitucionalidade, e para crianças e adolescentes, através de um agravo num recurso extraordinário. Isto é fato. Está escrito a obrigatoriedade. O que é opinião, não é fato? É se você é a favor ou contra a decisão do Supremo Tribunal Federal. É se você acha que o Supremo extrapolou os seus poderes ou não extrapolou os seus poderes. Se a decisão do Supremo respeita a Constituição ou não respeita a Constituição. Isso é opinião. Mas o fato é que nós temos uma decisão da mais alta corte do país que afirma a obrigatoriedade. Então, do ponto de vista jurídico, a discussão está superada. Do ponto de vista político, do ponto de vista filosófico, nós podemos discutir aqui a semana inteira. E discutindo sobre este outro ponto de vista, é que eu queria conversar um pouco com esses 14% da população cearense, que ainda é contrária, porque os argumentos que geralmente são contrários, me corrija se eu estiver errado, são basicamente 4 argumentos. Primeiro argumento, que as vacinas não são seguras porque são experimentais. Segundo, que, bom, a pessoa já teve a Covid-19 e está devidamente protegida. Mas terceiro isso não é uma coisa séria. Como? A vacina ser experimental, o contrato que tem exemplo da Pfizer com o Ministério da Saúde, dizendo que é um experimento, isso não é sério? Não, ninguém está dizendo que não é sério, Gabriel. Isso é seríssimo. Eu estou dizendo que, geralmente, esses 14% da população cearense que se coloca contra a vacinação obrigatória, inclusive de crianças e adolescentes, tem em mente pelo menos um dos 4 argumentos. Eu quero enfrentar esses argumentos. O primeiro argumento de que as vacinas não são seguras porque são experimentais, que é o argumento que você está trazendo aqui para o debate. Segundo, o argumento de que já teve a Covid-19 e que, portanto, está imunizado, está protegido. Terceiro argumento é de que as vacinas são perigosas, especialmente perigosas para crianças e adolescentes. Um quarto argumento, que você não sabe ainda os efeitos que a vacina vai causar, os efeitos tardios, né, nos imunizados. E, por fim, que a vacina mexe no DNA, do RNA, esse tipo de coisa. E aí veja de novo a decisão do Supremo Tribunal Federal. A decisão do Supremo fala de consenso científico em torno da questão. A OMS, a Organização Pan-Americana de Saúde e as agências de vigilância sanitária do mundo inteiro, não é só do Brasil, estão dizendo o seguinte, que o desenvolvimento de uma vacina nova, de fato, é um processo complexo, longo, demora em 10 anos. E por isso há um risco, uma preocupação fundada. Eu considero que um pai e uma mãe que vê uma vacina sendo produzida em 1 ano, bom, é uma preocupação razoável com a qualidade da vacina, com a eficácia da vacina.
O que você precisa saber é que essas vacinas que estão agora desenvolvidas para a Covid-19, elas são fruto de anos de pesquisa, porque há anos nós produzimos vacinas para SARS, da SARS-CoV, e para MERS, que são as variantes do vírus que hoje causa a pandemia. Nas vacinas desenvolvidas contra o Ebola. Então, na verdade, nós estamos aqui falando de um esforço de anos e anos. Não foi produzida em 12, em 18 meses. Existem mecanismos rigorosos de proteção para ajudar a garantir a segurança dessas vacinas. Nós estamos falando não é só da OMS, não é só da Anvisa, nós estamos falando de agências de vigilância sanitária no mundo inteiro, gente, no mundo inteiro. Então, a dúvida, a preocupação, embora seja legítima, ela não encontra um fundamento. Sabe qual é o que anima essa preocupação? É o espalhamento de notícias falsas. Como, infelizmente, nós vimos agora, recentemente, a Cristiane Brasil, deputada federal, e também uma celeuma que percorreu o WhatsApp com relação à vacinação de uma criança no interior de São Paulo. A criança no interior de São Paulo foi vacinada e teve uma parada cardíaca. Então, as pessoas associam, opa, teve a parada cardíaca por conta da vacinação. Mais de 10 especialistas se pronunciaram. A criança está viva, está agora bem, e os médicos a examinaram e disseram não tem relação com a vacina. A Cristiane Brasil fez pior. Ela publicou a foto de uma criança de 10 anos de idade, dizendo que aquela criança havia morrido em razão da vacina. E que era uma dose da vacina. E que era uma foto de uma internacional, de um pai chorando durante um ataque na Turquia. Isso alimenta a preocupação, né? Então, a disseminação de notícias falsas também tira a nossa liberdade. Um dos argumentos não é que você tem a liberdade para decidir. Ninguém tem liberdade quando está municiado de informação falsa. Então, na verdade, nós estamos sendo induzidos a erro. Esses 14% da população cearense que se coloca contra a vacina, na verdade, está sendo induzida a erro. Não há liberdade no erro. Deixa eu falar agora com o Gabriel. Gabriel, tem tempo para você? Estamos dividindo, mediando o tempo também para que não fique apenas de um lado. Fale agora. Pedir desculpas, mas assim, houve um erro no áudio aqui. Está ficando duplicado. Pois não te ouvi. O áudio ele está ficando duplicado. O áudio está com problemas. Enquanto se dá uma ajeitada aí, lembrar aqui só um pouco de história. Eu não escutei, eu escutei. Pois não. Eu escutei apenas o Fernando, nosso amigo aí falando no começo, questão de serem experimentais. Ok. Enquanto dá só um tempinho aqui, volto já com vocês, um pouco aqui de história. A gente lembra que, ouvi ainda há pouco falando sobre produção de vacinas que levam tempo para serem experienciadas, colocadas em prática. A discussão das vacinas, que ainda é muito comum. Agora mesmo, estava citando aqui uma atriz, a Elisângela, que acaba de ser internada com uma situação gravíssima, por conta que ela era contra a vacina. Isso me remete ao passado. Em meados de 1904, o número de internações devido à varíola era enorme no Brasil. Mesmo assim, as camadas populares rejeitavam a vacina porque corria o boato, a fake news naquele tempo, de que quem se vacinava ficava com feições bovinas, porque era vacina produzida a partir do boi. Dá até para lembrar de que alguém falou aqui, não sei qual país foi, que seria quem tomasse vacina viraria jacaré. No Brasil, o uso de vacina contra a varíola foi declarado obrigatório para crianças em 1837 e para adultos em 1846. Mas foi preciso Oswaldo Cruz motivar o governo a enviar ao Congresso um projeto para reinstaurar a obrigatoriedade de vacinação, porque já existia a obrigatoriedade, mas ninguém atendia, no país ninguém atendia, mesmo porque não tinha vacina para atender a demanda. Isso revela que o problema está ligado também à política. Chegou mesmo até uma rebelião militar. Cadetes da Escola Militar de Praia Vermelha enfrentaram tropas governamentais
que o conflito terminou com a fuga dos combatentes, porque uns defendiam o uso da vacina e outros contra. Do lado popular, os revoltosos que mais resistiram eram mais de 2.000 pessoas e terminou essa guerra aí entre 945 prisões de pessoas que estavam nessa luta entre quem é a favor e quem é contra a vacina. Deixa eu voltar aqui aos nossos debatedores, depois desse registro histórico, de volta ao presente. O Gabriel tem tempo aqui para você realmente falar algumas referências sobre o que o Fernando ainda há pouco colocava. Pois não, professor? Professor e vereador. Tá, desculpe. Não estou te ouvindo. Nós ainda temos... Está me ouvindo? Agora sim. Pronto. Então vamos lá, né? Eu gosto muito de falar, Nonato e Fernando, antes de começar qualquer debate, antes mesmo da gente falar nesse assunto, que é um assunto delicado, a gente sabe que se tornou um assunto delicado até para, muitas vezes, as pessoas dividirem quem é de esquerda, quem é de direita, quem é bolsonarista, quem não é bolsonarista. Então, se tornou um debate, muitas vezes, raso. E nessa situação aqui, eu me sinto muito feliz em estar num debate que realmente está sendo exposto ideias que podem, né, ser contra-argumentadas e que têm fundamentos. Argumentos e contra-argumentos. Isso é muito bom. Sobre a questão da vacinação, é interessante falar que eu, Gabriel, eu não sou contra a vacinação em hipótese alguma. Eu só me sinto, assim como muitos brasileiros, não me sinto seguro. Eu me sinto seguro de forma que é como se a vacinação fosse... A vacinação foi feita em um período muito curto de tempo. A gente sabe que realmente foi feito a primeira vacina, acredito que em 5 meses. Então, assim, a gente sabe que é pouco tempo, comparado a outros países, né, e outras situações também, de outras doenças, em que leva 4, 10, 16, 25 anos, de outras doenças que eu não vou citar aqui, em que o contrato foi feito às pressas, o Ministério da Saúde foi feito o contrato às pressas com a Pfizer, com as outras, né, a AstraZeneca, as outras entidades aí que são os laboratórios, e que dentro desses contratos, né, existem uma cláusula de risco, é uma cláusula de risco seríssima, em que vai dizer que nós estamos aderindo a um contrato que pode ter reações adversas a longo prazo e que, na situação, no caso do laboratório, ele não vai ter a responsabilização do que vai acontecer no futuro. Então, assim, eu não me sinto seguro em tomar uma vacina dessas. Eu não me sinto 100% seguro. Aí vem ao mesmo tempo, mas diminuiu a quantidade de Covid. Sim, diminuiu de certa forma. E muitas vezes também a quantidade de pessoas que pegou Covid, que se infectou, também foi muita. Então, a gente tem uma imunidade de rebanho. Né? Muitas vezes, até talvez atrapalhando no diagnóstico da eficácia da vacinação. Então, assim, nós não sabemos ao certo se a vacinação ela é efetiva ou não. Exemplo, na vacinação das crianças. Todos os estudos que foram feitos durante o ano passado, durante o uso da vacina desde o começo, foram estudos feitos em pessoas adultas. Nós não tivemos estudos em crianças. Tanto é que no Brasil, nós vacinamos 3 milhões de crianças de forma não correta, de forma, de certa forma, irregular, porque a dose não estava correta para a criança. Então, mais uma vez, não sou contra a vacinação, eu sou contra a vacinação como está feita dessa forma. Eu acredito que os pais devem ter o seu livre-arbítrio para escolher se vacina ou não crianças. Aí vai dizer, não, porque essa história de miocardia, né, de reações adversas. Pessoal, a gente vive uma mídia em que muitas vezes a gente não encontra o que realmente está acontecendo. Eu sei disso porque eu passei em situação local de passar por um processo de cassação por uma coisa irregular, que nós ganhamos na justiça, mas, na boca das pessoas, o que estava sendo propagado na mídia era totalmente o contrário do que estava sendo defendido. Assim, a mídia muitas vezes é maquiada com isso. Então, a gente tem que ter cuidado, porque existem interesses escusos por detrás da vacinação. Existem empresas que estão ganhando com isso. Pronto, Mais eu gostaria de interromper aqui. Eu estava acompanhando. Você, pelo visto, considera que
haja um compromisso comercial de empresas que querem negociar o produto delas? Com certeza, né? Quanto mais vende, quanto mais vacina, mais ganha dinheiro. Até porque, Nonato, você ter uma vacina que você tem que se vacinar 3 vezes e você pegar Covid, para mim, isso não é vacina. Isso pode ser qualquer coisa menos vacina. A gente pode chamar isso aí de profilaxia, a gente pode fazer tratamento terapêutico, mas a pessoa ter, pelo nome na palavra, o que está escrito no dicionário, a questão semântica, a questão do que quer que seja, isso não é vacina. Isso não é vacina. E quanto mais vacina, alguém está ganhando com isso. Se a gente tem uma taxa de mortalidade em queda relacionada a crianças, inclusive que, por exemplo, na sua cidade, quantas pessoas, quantas crianças abaixo, né, de 5, no caso da vacinação, de 5 a 12 anos morreram de Covid? A gente tem que pegar esses números. Ah, vai dizer, não, mas aí se você vacinar, você vai tratar ele como, não vai deixar que ele seja mais um vetor. Poxa, e colocar em risco uma situação que a gente não sabe realmente o que é, que o próprio contrato da Pfizer ou qualquer outro contrato de qualquer outro laboratório vai dizer que existem riscos e que a gente sabe que está acontecendo reações adversas, não estão propagando, não estão demonstrando. Eu tenho colegas médicos que dizem, Gabriel, uma hora vai ter que ser mostrado, está acontecendo coisas seríssimas que não estão sendo mostradas. Então, para mim, o risco-benefício de uma situação de você vacinar uma criança, na minha opinião, não se tem um benefício maior do que o risco. Na nossa situação, mas digo desde já, o que é que eu defendo? Que o pai se sinta à vontade, né, de vacinar ou não a criança. E outra coisa também seríssima é você estar pegando todas as forças que a gente tem dentro do Sistema Único de Saúde e voltando todas essas forças para a imunização de algo que, né, está, de certa forma, superado. De certa forma, superado. Nós temos a nova variável aí, inclusive, que dizem que a própria nova variável vai ajudar na imunização das pessoas pelo fato dela ser, né, pouco letal. Mas os interesses são outros, Leonardo. Os interesses são outros. Ok, deixa eu ver aqui. Isso é uma suspeição que você falou. Deixa eu ouvir o professor Fernando acerca dessa colocação. Fernando? Bom, agora que nós já não estamos mais no campo dos fatos, e sim das opiniões, eu quero começar me solidarizando com o Gabriel e com os pais e as mães que têm a preocupação com relação à eficácia dessa vacina para os seus filhos e filhas. Eu sou pai de um adolescente de 12 anos, né? Minha segunda filha vai nascer agora na terça-feira, então eu sei que essa é uma preocupação absolutamente legítima. O que eu quero mostrar é que não há dados que sustentem esta preocupação. Não é confiar ou desconfiar da imprensa. Se você que está me ouvindo agora desconfia de todos os veículos de comunicação, vá direto na fonte. Consulte o que diz a OMS sobre a vacina para crianças e adolescentes. Consulte o que diz o relatório da Anvisa sobre a vacinação de crianças e adolescentes. Você não confia na autoridade sanitária brasileira? Confia o quê? Na autoridade sanitária dos Estados Unidos? Pois consulte o site da FDA, que é a Agência Sanitária dos Estados Unidos. Não sabe ler inglês? A sua página do computador, o seu navegador, tem a opção de traduzir a página. Mas não confia também nos laboratórios americanos, porque todos eles são vendidos e tem um conluio internacional? Consulte a Agência de Vigilância Sanitária da União Europeia. Não confia na União Europeia? Consulte a Agência de Vigilância Sanitária do Japão. Qualquer agência de vigilância sanitária do planeta. Não é possível que haja esse complô nessa dimensão. A vacina é segura. Não existe nenhum medicamento posto no mercado, ainda em fase de teste, ainda em fase experimental. O tipo de contrato que os laboratórios fazem ao vender não só esta vacina, mas toda e qualquer medicação aos governos, inclui esse tipo de cláusula, Gabriel, de que não se responsabiliza pelos efeitos colaterais, etc. E nós que somos da área jurídica sabemos que essa é uma cláusula nula. Que se, vamos lá, argumentando, tá? Só para argumentar, se acontecesse uma verdadeira catástrofe, essa vacinação desse uma reação em massa, milhões de brasileiros morressem ou ficassem gravemente acometidos de doença, você acha mesmo que os tribunais internacionais isentariam os laboratórios de uma multa pesadíssima? Isentaria da cadeia, da prisão, os responsáveis por ter liberado a vacinação dessas crianças e adolescentes?
Gente, isso não existe. Portanto, vamos checar as informações na fonte. Se você não confia nos canais de comunicação de massas, não confie também nas redes de WhatsApp e Telegram. Consulte as fontes diretamente, veja o que diz a OMS, as agências de vigilância. Escolha a agência de vigilância sanitária do país que você quiser. E você vai ver que a vacinação é segura. É uma preocupação legítima. Mas nós devemos ter em mente que os pais não possuem liberdade para colocar em risco a saúde dos filhos. Eu gostaria... A nossa liberdade é a liberdade de fazer ou deixar de fazer aquilo que a lei nem nos obriga, nem nos proíbe. Não é liberdade absoluta. Ninguém tem liberdade de atentar contra a própria vida ou a vida do outro, colocar em risco a vida do outro, principalmente a vida de crianças e adolescentes. Então, ao tempo em que me solidarizo com a preocupação, considero a preocupação uma preocupação legítima, eu quero tranquilizá-los de que há mecanismos não só nacionais, mas internacionais que atestam a segurança da vacinação. E que se você tem dúvidas, consulte as fontes. Se tem dúvida e desconfiança sobre os meios de comunicação, tenha também a mesma dúvida sobre o WhatsApp que você recebe da sua tia, pelo WhatsApp, pelo Telegram, nessas redes virtuais aí. Consultem as fontes primárias. Gabriel, Repito, nenhum pai, nenhuma mãe tem o direito de colocar em risco a saúde dos filhos. Fernando, obrigado. Deixa eu dar um espaço aqui para o Gabriel. Já estamos ultrapassando o tempo do debate, mas você tem a palavra. Deixa eu só aproveitar para me despedir, então, agradecer, Nonato, a oportunidade do debate, abraçar mais uma vez a você, agradecer ao Gabriel pelo debate. Considero, não ouvi ainda as considerações do Gabriel, mas considero que esse foi um debate realizado em altíssimo nível. Primeira vez que volto a falar com a Carla Moura, depois de ouvinte da Rádio Saber do casamento da Carla, então, parabenizá-la, desejar felicidades. Obrigado, gente. Até mais. Gabriel? Considerações finais? Isso. Tá certo. Obrigado, muito obrigado, Fernando. Obrigado aos ouvintes. E nas minhas considerações, a gente deve não acreditar em todos, nem em tudo, né? A própria OMS errou. E fica meu compromisso aqui de demonstrar, até no meu Instagram, seria uma maneira de continuidade desse debate, Gabriel do Crato, quem quiser pesquisar lá. E fica o meu compromisso de demonstrar que essas vacinas foram as vacinas que mais mataram na história de toda a vacinação. Muito obrigado. Muito obrigado aos senhores. Fernando Castelo Branco, advogado. Obrigado pelo debate, Fernando. Até mais. Um abraço, Fernando. Um abraço, Gabriel, advogado e vereador na cidade do Crato, pelo PROS, que deram uma oportuna chance da gente ter uma avaliação das duas visões. Das visões em que se considera que é a favor da vacina, mas abre um questionamento muito interessante a ponto do Fernando chegar a também se convencer de que a preocupação que os pais têm nesse momento não é contra a vacina, mas é exatamente a eficácia. Mas o Fernando colocou, não existe nada que possa desmerecer a eficácia das vacinas. A gente coloca isso em favor de toda uma legião de ouvintes que estava sempre preocupados em saber, olha, vamos discutir essa questão da obrigatoriedade, do vacinar-se. E aí o debate dessa sexta-feira contou com dois grandes nomes que nos dão acerto de que escolhemos os convidados corretos. Nós agradecemos. O debate teve trabalhos técnicos do Carlos Manuel, mediação nossa, Nonato, produção do Yuri Costa, coordenação da Jangadeiro Band News, Dina Sampaio, direção de jornalismo de Isabela Martã. Se você realmente quer também dar sugestões de pauta, 981-543814. Agora são... Pois não, Carla? Só para reforçar, Nonato, também quem pegou o debate